O leito da ferida do seu paciente está viável, com tecido de granulação, mas parou de cicatrizar. Sabe aquela situação que estagnou e você não vê sinais de evolução? O problema pode estar nas bordas dessa ferida. Essa ferida que está com tecido de granulação, mas não está evoluindo, pode ser a presença da epíbole na borda dessa ferida que está impedindo a cicatrização. Então, nesse vídeo, você vai aprender a identificar o que é essa epíbole, então como fazer a avaliação, entender de fato o que é essa tal de epíbole e também, e o mais importante, no final do vídeo, você vai entender qual que é a primeira opção para tratar a borda da ferida com epíbole. Então vai até o final desse conteúdo para não perder nenhuma informação. Maravilha? Então vamos lá. Afinal de contas, o que é a epíbole? Epíbole são as bordas enroladas. Se eu pudesse fazer uma explicação rápida, simples e objetiva, era isso. Epíboles são as bordas enroladas, mas eu quero que você entenda de forma fisiológica o que leva à formação dessa epíbole. Vamos lá, acompanhe aqui o raciocínio comigo. A ferida, de forma muito breve aqui, muito resumida e muito simples, como que a ferida cicatriza? Ela cicatriza de dentro para fora, então eu tenho um novo tecido, o tecido de granulação, que vai recobrindo esse local lesionado, e a gente tem o epitélio, que vem formando da margem para o centro. Então eu tenho a migração das células epiteliais que vão migrando da borda para o centro, acontecendo a contração tecidual para então ter o fechamento dessa ferida. Maravilha? Ótimo! E aí onde que entra a tal da epíbole? Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Quando não tem a formação da membrana basal, que é aquela camada que dá a sustentação para esse epitélio, para esse novo tecido que vem se formando, o que vai acontecer? Esse epitélio, ele vai literalmente enrolar sobre si. Então, a epíbole nada mais é, se eu pudesse fazer aqui uma tradução simples para você, é um epitélio que não encontra ali uma sustentação, que tem um desnível ali com o leito dessa ferida, e ele vai literalmente enrolando sobre si. E qual que é o grande problema associado à presença da epíbole? Essa ferida simplesmente não cicatriza. A gente costuma dizer que a borda da ferida cronificou, mas existe uma ferida aberta. Então, é como se, falando aqui uma explicação simples, é como se o organismo do paciente entendesse o quê? Opa, peraí, formou um epitélio, então eu já cicatrizei aquela ferida ali, vou parar de trabalhar. Só que na verdade o epitélio ele se formou, mas ele se formou enrolando sobre si, e na verdade ainda existe uma ferida aberta. E antes de te falar como tratar essa situação, eu quero te mostrar na prática como que você vai avaliar a epíbole. Então, essa foto aqui, a foto dessa ferida, mostra muito bem a epíbole. Então, perceba que principalmente ali naquela margem inferior, a gente tem a presença da epíbole, que é literalmente a borda enrolada. Então, ela fica aí com esse aspecto mais elevado, esse aspecto arredondado. Normalmente a epíbole ela tem uma coloração mais clara do que a pele circundante, porque o epitélio tem essa característica de ser um róseo claro, então é uma pele mais clara, a cor da pele mais clara do que a pele circundante, então é a mesma característica aqui da epíbole, e normalmente quando a gente palpa a gente sente uma certa rigidez. Então essas são as características da epíbole. A borda ela fica elevada, com esse aspecto arredondado, e tem um tom ali para um rosa claro, é um tom de pele mais claro do que a pele circundante. Maravilha? E a pergunta que fica, beleza, Carla, entendi o que é epíbole, como ela se forma, são as bordas enroladas, mas o que eu preciso fazer para tratar a ferida que tem a borda com epíbole? Vamos lá. A literatura hoje traz para nós que o tratamento de primeira opção é fazer uma técnica que nós chamamos de
harmonização. O que é isso? Daqui a pouco eu vou te mostrar um vídeo para ilustrar melhor, tá? É você pegar uma lâmina de bisturi e com a ponta dessa lâmina de bisturi, você vai fazendo ranhuras, você vai fazendo cortes superficiais em cima da epíbole. O objetivo dessa agudização é literalmente agudizar a ferida. O que significa isso? Quando eu faço esses cortes pequenos e superficiais em cima da epíbole, eu provoco pequeno sangramento. E quando eu faço isso, eu volto a ferida lá para a fase de hemostasia, lá para a fase inflamatória. Então, assim, eu estimulo novamente o processo de cicatrização. Agora, vamos ver na prática como que é isso? Olha só, eu trouxe aqui um vídeo de um paciente, na verdade, que eu atendi, e olha lá, eu fazendo então aqui, ó, a agudização. Perceba que com a lâmina de bisturi, você vai fazendo essas ranuras, esses cortes pequenos, superficiais, então ali, ó, bem em cima dessa borda envolada. E perceba, vai sangrar. Afinal de contas, esse é o objetivo da gente fazer a agudização dessa borda com epíbole. Depois do procedimento, você faz ali uma nova limpeza e finaliza o curativo com a cobertura de escolha. Maravilha? E aí talvez você esteja se perguntando, né? Carla, mas e o tamanho da lâmina? Enfim, eu costumo dizer que é o seguinte, ó, usa o que você tem. Usa o que você tem disponível, tá? Eu, pessoalmente, gosto de usar a número 11, a lâmina de bisturi número 11, porque se você observar, ela tem a ponta mais pontiaguda, tá? A ponta da lâmina é mais fina. Então, é uma preferência da Carla Cavazzano utilizar a lâmina 11. Mas dá pra fazer com qualquer lâmina de bisturi. Bem, aqui eu trouxe para você, ó, uma das referências que a gente tem que defende, né, essa questão da agudização, que fala o seguinte, que nós devemos fazer um efeito na borda da ferida, utilizando terapias ativas, diga-se, instrumentais, para aquelas feridas que estão estagnadas e que são curáveis. Que foi justamente a provocação que eu te fiz no começo do vídeo. Então, você tem uma ferida que tem um tecido no leito sadio, por exemplo, a presença do tecido de granulação, mas ela está estagnada. Por isso que o meu convite é, a partir de agora, olhe para a borda dessa ferida e avalie se tem a presença da epíbole e se é uma ferida curável para você fazer a agudização. E vale aqui também a pena deixar registrado que é uma técnica privativa do enfermeiro, tá bem? E aqui, ó, só para realmente fixar o conteúdo, vou te trazer aqui, ó, mais uma borda. Olha só, aqui a gente tem mais duas feridas e a borda está com epíbole nas duas situações. Aqui na foto da esquerda, inclusive, foi um paciente que eu atendi lá em São Paulo. Então perceba que tem todas as características que eu acabei de te falar. Então esse aspecto arredondado, a borda elevada, um tom mais claro. Na foto da direita a mesma coisa. E aqui, ó, mais uma vez, olha só, eu realizando a agudização. Inclusive, esse é um paciente que eu atendi já morando aqui em João Pessoa. Ele estava com essa ferida, fazia 3 anos que ele estava com essa ferida. Ele já tinha passado na mão de vários profissionais. E o problema da ferida era a borda que estava com epíbole. Então eu fui lá, fiz a agudização e olha só esse resultado. Uma ferida de 3 anos. Eu cicatrizei em apenas 33 dias, aplicando a técnica da forma correta. E antes de eu explicar, porque pode ser que surja a dúvida aqui, né, de quanto em quanto tem que fazer, por quanto tem que fazer, antes de eu explicar esse ponto, quero aqui te fazer um convite. Se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem e quer aprofundar o seu conhecimento sobre tratamento de feridas, se você quer aprender a cicatrizar qualquer tipo de ferida mais rápido, com segurança, começar a atender pacientes para poder aumentar a sua renda mensal, então esteja comigo dentro do Relief.
que é o meu treinamento completo online, aonde você vai aprender o método, um passo a passo para cicatrizar feridas mais rápido e ainda poder triplicar a sua renda mensal. Começar a empreender mesmo que seja do absoluto zero. Para você fazer parte da próxima turma, eu liberei a lista de espera, que vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, então toque nesse link, entra na lista de espera. E quando tiver uma nova turma, a gente vai te avisar em primeira mão, tá bem? Então vamos lá, voltando aqui, vamos falar sobre o tempo, né? Que pode ser que você esteja aí assistindo esse vídeo e surja essa dúvida. Então vamos lá, de quanto em quanto tempo fazer a agudização? Por quanto tempo agudizar a borda da ferida? Essas são respostas que eu não tenho para te dar. E por que não? Porque depende da sua avaliação, da sua avaliação. Não tem como eu chegar para você, sendo que eu não conheço o caso do seu paciente, eu não conheço o seu paciente. Você vai ter que saber avaliar e saber exatamente em que momento parar ou não. No geral, a gente para de realizar a agudização quando a borda já começa a apresentar sinais de epitelização. Quando eu percebo durante a minha avaliação clínica essa borda avançando, esse novo epitélio surgindo, aí concorda que já não tem mais a necessidade de agudizar? Porque eu já agudizei e já estimulei novamente as fases da cicatrização? Maravilha? E de quanto em quanto tempo? Também não é uma resposta engessada. Você tem que avaliar a necessidade da ferida. Vai acontecer de ter paciente que você vai ter que agudizar em cada prova de curativo. Vai acontecer que vai ter paciente que você vai ter que agudizar uma vez na semana, 2 vezes na semana. Repito. Até porque não posso ser irresponsável de falar para você assim, agudiza de tantos e tantos dias. Não, porque isso vai da sua avaliação. Isso é soberano. Tá bem, pessoa maravilhosa? E se você quer continuar assistindo aqui vídeos sobre as bordas inviáveis, sobre os outros tipos de bordas inviáveis, então vai aqui no próximo vídeo que ele já tá lá te esperando.